surgiram com o nascer do sol, como fantasmas se materializando da névoa matinal. 500 guerreiros a cavalo, com rostos pintados com cinzas e urucum, cercando o modesto rancho de Marcos da Pedra em um círculo tão perfeito que parecia desenhado pelo próprio Criador. Sem gritos de guerra, sem cascos trovejantes, apenas o terrível silêncio da morte chegando na hora marcada. Marcos pressionou sua mão calejada contra o rifle Winchester ao lado da janela da cozinha, contando os rostos pintados através do vidro. Chavantes, bororos, guaranis, até mesmo antigos inimigos cavalgando juntos para o que só podia significar uma coisa: a aniquilação total. O guerreiro líder ergueu um tacape cerimonial que capturou a primeira luz como fogo aprisionado. Marcos havia vivido 3 guerras contra os indígenas e conhecia os sinais. Era assim que as lendas morriam. Mas o que aconteceu a seguir silenciaria todo o sertão. 4 dias antes, Marcos da Pedra vinha fazendo o que fazia todas as manhãs nos últimos 15 anos, trabalhando em sua terra em completa solidão, sem falar com ninguém, confiando apenas no ritmo do trabalho honesto e na confiabilidade do silêncio. Seu pequeno rancho à sombra da Serra do Diabo havia se tornado sinônimo de isolamento, e era exatamente assim que ele preferia. Marcos conquistou sua reputação de rancheiro silencioso através de anos de afastamento deliberado do contato humano. Após perder sua esposa e seus 2 filhos para invasores carajás uma década atrás, as palavras se tornaram inimigas, a conversa um luxo que ele não podia mais se permitir. Os poucos vizinhos a um dia de cavalgada o conheciam como um homem que pagava suas dívidas em dinheiro vivo, mantinha sua propriedade impecável e nunca falava a menos que fosse absolutamente necessário. Sua rotina diária havia se tornado uma meditação de solidão. O amanhecer trazia a alimentação de seu pequeno rebanho de gado, seguido por reparos em cercas que pareciam se quebrar sozinhas durante a noite. O meio-dia significava verificar as bombas d'água e os tanques de armazenamento que mantinham sua terra viável neste trecho implacável do sertão brasileiro. A noite trazia a preparação simples de refeições que ele comia sozinho, lendo à luz de lamparinas livros que nunca faziam perguntas ou exigiam respostas. Marcos havia ensinado a si mesmo a encontrar paz na ausência de vozes humanas. O mugido do gado, o sussurro do vento através do capim do cerrado, o grito distante de gaviões cavalgando correntes térmicas, esses sons haviam se tornado seus companheiros, mais confiáveis do que qualquer amizade que ele jamais conhecera. Mas nesta manhã em particular, enquanto Marcos cavalgava a fronteira leste de sua propriedade, verificando se havia rupturas na cerca, ele ouviu algo que destruiu seu mundo de silêncio cuidadosamente construído. O choro fraco de uma criança, mal audível acima do vento outonal. Seguindo o som através de um trecho de terra árida que servia como uma fronteira natural entre sua terra e a vasta natureza selvagem além, Marcos descobriu algo que testaria todos os instintos que o mantiveram vivo e são nos últimos 10 anos. Uma jovem indígena, não mais que 8 anos de idade, jazia encolhida na poeira ao lado do leito seco de um riacho. Seu pequeno corpo estava coberto de ferimentos que falavam de violência além da compreensão. Ferimentos de faca, hematomas de armas contundentes e queimaduras que só poderiam ter vindo de tortura deliberada. Ela usava os remanescentes de roupas tradicionais chavantes, agora rasgadas e ensanguentadas, e seu longo cabelo preto estava emaranhado com sujeira e sangue seco. Marcos desmontou e se aproximou lentamente, seu olho experiente captando detalhes que contavam uma história de crueldade impensável. A menina havia sido deixada para morrer, abandonada por quem havia infligido esses ferimentos com a brutalidade casual de homens que haviam perdido sua humanidade completamente. Seus olhos se abriram quando Marcos se ajoelhou ao lado dela, e ele viu algo que quase quebrou a parede de silêncio que ele havia construído em torno de seu coração. Apesar da dor, apesar do medo que ela devia estar sentindo ao ver um homem branco, o olhar da menina não continha ódio, apenas a esperança desesperada de uma criança que não queria nada mais do que viver.
Marcos não falava com outro ser humano há 3 meses, mas olhando para esta criança quebrada, ele encontrou sua voz. "Calma agora, pequena", ele sussurrou, suas palavras enferrujadas pelo desuso. "Você vai ficar bem." Todo o pensamento racional gritava para que ele fosse embora. Acolher uma criança indígena durante um tempo de tensões crescentes entre tribos e colonos era além de perigoso. Era uma sentença de morte esperando para ser cumprida. Se tribos hostis encontrassem um homem branco com uma de suas crianças, eles presumiriam sequestro ou pior. Se colonos descobrissem que ele estava abrigando uma menina indígena, eles o rotulariam de traidor. Mas olhando para esta criança morrendo, Marcos viu algo que transcendia todas as fronteiras de raça e política. Ele viu sua própria filha Sara, que tinha cerca desta idade quando os invasores a levaram. A memória de encontrar seu corpo quebrado nas ruínas de sua casa queimada tomou a decisão por ele. Marcos gentilmente levantou a menina e a carregou para seu rancho, colocando-a no quarto de hóspedes que já pertenceu a seus filhos. Por 3 dias e noites, ele cuidou de seus ferimentos com uma ternura que ele pensava ter esquecido como sentir. Ele limpou e enfaixou seus ferimentos, alimentou-a com caldo feito de sua preciosa reserva de carne e sentou-se de guarda ao lado de sua cama durante a febre que quase tirou sua vida. A menina, que sussurrou seu nome como Raposinha durante momentos de consciência, lentamente começou a se curar sob a atenção cuidadosa de Marcos. Seus ferimentos físicos começaram a fechar, mas o trauma emocional era mais profundo. Ela acordava gritando de pesadelos, clamando em chavante por pais que nunca responderiam. Durante aquelas longas noites, Marcos se viu falando com Raposinha da maneira como costumava falar com seus próprios filhos. Ele contou a ela histórias do rancho, dos animais que viviam na terra, das estações do ano que pintavam o cerrado em cores diferentes. Sua voz, não utilizada por tanto tempo, gradualmente recuperou sua força e calor. "Sua família está lá fora procurando por você", ele sussurrava enquanto ela dormia. "E quando você estiver forte o suficiente, vou garantir que você volte para eles em segurança." Mas sua gentileza logo invocaria algo muito maior do que gratidão. Na 4ª manhã, Marcos acordou com o som que assombrava seus pesadelos há uma década. O trovão de cavalo se aproximando em números massivos. Através da janela de seu quarto, ele podia ver nuvens de poeira no horizonte que falavam de centenas de cavaleiros se movendo em formação perfeita. O sangue de Marcos virou gelo quando ele reconheceu o avanço disciplinado de um grupo de guerra diferente de tudo que ele já havia testemunhado. Estes não eram invasores ou grupos de caça. Este era um exército mobilizado para a guerra total. Raposinha estava acordada em sua cama, seu pequeno rosto pressionado contra a janela, observando os cavaleiros se aproximando com uma expressão que Marcos não conseguia ler. Era medo? Reconhecimento? Esperança? "Raposinha", Marcos disse calmamente, "você sabe quem são esses homens?" A menina assentiu solenemente. "Meu avô vem. Cacique Trovão de Ferro traz todas as tribos aliadas." Marcos sentiu o mundo se inclinar sob seus pés. Trovão de Ferro era um nome que causava terror nos corações dos colonos em 3 territórios. O velho cacique de guerra nunca havia sido derrotado em batalha, nunca mostrado misericórdia aos inimigos, nunca perdoado um erro contra seu povo. "Ele está vindo por você?" Marcos perguntou. Raposinha olhou para ele com olhos que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. "Ele vem pelos homens que machucaram Raposinha, mas ele não conhece o homem branco que a salvou." O enorme grupo de guerra alcançou o rancho de Marcos assim que o sol atingiu o topo das montanhas a leste. Da janela de sua cozinha, Marcos contou pelo menos 500 guerreiros representando tribos que foram inimigas por gerações, Chavantes, Bororos, Guaranis e outros cuja pintura de guerra contava histórias de antigas queixas, temporariamente deixadas de lado. À frente desta aliança sem precedentes, cavalgava o próprio cacique Trovão de Ferro, um homem cuja presença parecia comandar os próprios elementos.
Seu cocar de guerra alcançava o céu como relâmpagos capturados, e seu cavalo pintado movia-se com a graça mortal de um predador que nunca conheceu a derrota. Marcos checou seu rifle, sabendo que era um gesto patético contra uma força tão esmagadora. Se Trovão de Ferro tivesse vindo por vingança, Marcos estaria morto em minutos. Mas algo no silêncio perfeito dos guerreiros reunidos o fez hesitar. Esta não era a fúria caótica de uma invasão, era algo totalmente diferente. Cacique Trovão de Ferro desmontou e se aproximou da casa do rancho com a dignidade medida de um homem acostumado à autoridade absoluta. Seu rosto calejado estava pintado com símbolos que Marcos reconheceu como marcas de luto, listras brancas que falavam de perda e tristeza além das palavras. Homem branco, o cacique chamou em português macarrônico. Nós sabemos que você está aí. Nós sabemos que você tem raposinha. Marcos pisou em sua varanda, bem ciente de que provavelmente estava caminhando para a morte. Raposinha apareceu ao lado dele, ainda fraca, mas de pé com a dignidade que sua herança exigia. Avô, ela chamou em perfeito chavante. Então, continuou em português para que Marcos pudesse entender. Este homem salvou Raposinha da poeira. Ele curou seus ferimentos. Ele lhe deu comida e calor. Ele mostrou bondade quando outros mostraram crueldade. O olhar de Cacique Trovão de Ferro moveu-se de sua neta para Marcos, captando as mãos calejadas do rancheiro, suas roupas simples, os sinais óbvios de um homem que vivia do trabalho honesto. Os olhos do cacique demoraram-se nas bandagens limpas de Raposinha, sua cor saudável, a confiança que ela mostrava ao ficar perto deste estranho branco. Minha neta foi levada há 4 dias, Trovão de Ferro disse calmamente, sua voz carregando o peso das montanhas. Soldados vieram para nosso acampamento de inverno. Eles mataram seus pais. Eles a levaram por diversão. As palavras atingiram Marcos como golpes físicos. Ele podia ver a história agora nos ferimentos de cura de Raposinha, no padrão particular de seus ferimentos. Ela não havia sido uma vítima da guerra. Ela havia sido uma vítima de homens que haviam abandonado todos os princípios de honra e decência. Esses homens a deixaram para morrer na poeira, Trovão de Ferro continuou. Nós os rastreamos por 3 dias antes de perder seu rastro. Nós a pensamos perdida para sempre. Marcos encontrou sua voz, embora ela tenha saído mais áspera do que ele pretendia. Ela estava quase morta quando eu a encontrei. Eu fiz o que qualquer homem decente faria. Cacique Trovão de Ferro estudou o rosto de Marcos por um longo momento, lendo algo em suas feições que pareceu surpreender o velho cacique de guerra. Você poderia tê-la deixado morrer. Colonos brancos o teriam elogiado por deixar uma indígena a menos sobreviver ao inverno. Marcos olhou para a Raposinha, que havia pegado sua mão com a confiança de uma criança que sabia que estava segura. Ela é apenas uma menina. Não importava a cor de sua pele, ela precisava de ajuda. O círculo de 500 guerreiros murmurou entre si em várias línguas. Marcos captou fragmentos do que poderia ter sido surpresa, ou debate, ou algo se aproximando de admiração. Cacique Trovão de Ferro levantou a mão para o silêncio. Mostre-me como você cuidou dela. Marcos conduziu o cacique para dentro de sua casa, bem ciente de quão modesta ela devia parecer para um líder acostumado à reverência e cerimônia. O quarto de hóspedes onde Raposinha havia se recuperado ainda mostrava sinais de seus cuidados cuidadosos. Bacias de água limpa, tiras de pano usadas para bandagens, o frasco de laudano que ele havia usado para aliviar sua dor. Cacique Trovão de Ferro examinou o quarto com a minuciosidade de um detetive, observando a cama confortável, os cobertores quentes, os livros que Marcos havia lido em voz alta para ajudar Raposinha a dormir. Ele pegou a boneca de madeira que Marcos havia esculpido durante as longas noites de sua recuperação. Um brinquedo simples, mas feito com óbvio cuidado e atenção aos detalhes. Você fez isso para ela, o cacique observou. Marcos assentiu. Ela precisava de algo para se agarrar durante os pesadelos. E você? O que você se agarrou durante aquelas mesmas noites? A pergunta atingiu mais profundamente do que Marcos esperava.
A verdade era que cuidar de Raposinha havia despertado sentimentos que ele pensava ter enterrado com sua própria família. Pela primeira vez em uma década, sua casa havia parecido um lar novamente, em vez de um túmulo. Eu me agarrei à esperança de que ela melhorasse, Marcos disse calmamente. Cacique Trovão de Ferro estudou o rosto do rancheiro branco por outro longo momento. Então falou palavras que ecoariam pelos territórios como um trovão. Minha neta me diz que você falou com ela como um pai fala com sua filha. Ela diz que você cantou para ela as canções de seu povo para afastar seus medos. Ela diz que você chorou quando pensou que ela poderia morrer. Marcos sentiu sua garganta apertar com emoções que ele havia mantido trancadas por anos. Ela me lembrou de meus próprios filhos. Eles foram levados por invasores quando ela tinha cerca da idade de Raposinha. A revelação pairou no ar entre eles como fumaça de um fogo sagrado. A expressão de Cacique Trovão de Ferro mudou sutilmente, reconhecendo em Marcos a mesma dor que havia levado o cacique a travar guerra por décadas. Você perdeu família para meu povo, Trovão de Ferro disse cuidadosamente. No entanto, você salvou um dos nossos. Eu perdi família para homens maus, Marcos corrigiu. Raposinha foi ferida por homens maus. A cor de sua pele não importava. O que eles fizeram estava errado. Cacique Trovão de Ferro caminhou até a janela e olhou para o enorme grupo de guerra que aguardava seu comando. 500 guerreiros que haviam cavalgado de toda a vastidão brasileira, unidos por seu amor por esta criança e sua sede de justiça contra aqueles que a haviam prejudicado. Quando ele se virou para Marcos, a voz do velho cacique carregava um peso que parecia sacudir os próprios alicerces da pequena casa do rancho. Por 40 invernos, eu travei guerra contra o homem branco. Eu vi crueldade suficiente para encher os grandes rios de lágrimas. Eu aprendi a esperar nada além de traição e violência de seu povo. Trovão de Ferro fez uma pausa, sua mão calejada descansando sobre a boneca de madeira que Marcos havia esculpido. Hoje, você me mostrou que existem corações brancos que batem com o mesmo ritmo dos corações indígenas. Você provou que o grande espírito trabalha através de almas que não conhecem fronteiras de raça ou tribo. O cacique se virou e gritou comandos em chavante para seus guerreiros. Marcos não conseguiu entender as palavras, mas ele pôde ver seu efeito sobre os homens reunidos. Guerreiros que chegaram pintados para a batalha começaram a abaixar suas armas. A pintura de guerra foi apagada, substituída por símbolos de honra e respeito. O que está acontecendo? Marcos perguntou. Raposinha, que estava ouvindo da porta, sorriu pela primeira vez desde que ele a encontrou. Avô diz aos guerreiros que este rancho é terra sagrada. Ele diz que o homem branco que salvou Raposinha mostrou a coragem de um verdadeiro guerreiro e o coração de um avô. Cacique Trovão de Ferro retornou a Marcos, carregando uma magnífica camisa de guerra decorada com intrincados trabalhos de miçangas e abençoadas penas de águia. Ele a colocou ao redor dos ombros de Marcos e o peso dela pareceu a própria responsabilidade. Isto pertenceu a meu pai e ao pai dele antes dele. Nunca foi usado por ninguém fora de nossa linhagem. Hoje, isso muda. Mas a transformação estava longe de estar completa. Imaginemos agora o Valeu Demais como uma forma de mostrar apreço, como um abraço virtual que transcende as barreiras linguísticas e culturais, permitindo que criadores e fãs se conectem em um nível mais profundo. O cacique Trovoada de Ferro fez um gesto aos seus guerreiros, e eles iniciaram uma cerimônia diferente de tudo que Marcos jamais tinha testemunhado. Um por um, representantes de cada tribo se aproximavam com presentes, mantas tecidas com os melhores materiais, armas forjadas por mestres artesãos, objetos sagrados que haviam sido abençoados por pajés e provisões que durariam por vários invernos rigorosos. Você compartilhou sua casa com nossa criança. Agora, nosso povo compartilha seus tesouros. Os presentes continuaram chegando até que o modesto rancho de Marcos se parecesse com um entreposto comercial repleto das melhores mercadorias de dezenas de tribos. Mas a maior honra ainda estava por vir.
O cacique Trovoada de Ferro ergueu seu bastão cerimonial e os 500 guerreiros responderam formando círculos concêntricos perfeitos ao redor da propriedade de Marcos. Eles desmontaram em uníssono, plantaram suas armas na terra e se sentaram de pernas cruzadas voltados para fora. Uma fortaleza humana dedicada a proteger o homem que havia demonstrado misericórdia a uma pequena menina. Deste momento em diante, declarou Trovoada de Ferro, este rancho existe sob a proteção da Grande Aliança. Qualquer um que ameace Marcos Pedra, ameaça todos os nossos povos. Qualquer um que o honre, nos honra. A declaração carregava a força da lei sagrada, vinculando dezenas de tribos à defesa de um rancheiro silencioso que simplesmente havia escolhido a compaixão em vez da indiferença. Enquanto o sol atingia seu zênite, o cacique Trovoada de Ferro se preparava para partir, mas não antes de um gesto final que seria lembrado por gerações. Ele removeu um pacote de remédios sagrado de seu pescoço, um objeto que continha o poder espiritual de seus ancestrais, e o colocou nas mãos de Marcos. Isto carrega as orações de todos os nossos pais e as esperanças de todos os nossos filhos. Mantenha-o perto e saiba que você se tornou família para pessoas que nunca soube que existiam. Pequena Raposa correu para Marcos e o abraçou com o amor feroz de uma criança que havia encontrado segurança nos braços de um protetor inesperado. Através de suas lágrimas, ela sussurrou palavras que ficariam com ele para sempre. Você deu à pequena raposa vida quando a morte era certa. Você mostrou a ela bondade quando a crueldade era esperada. Você provou que alguns corações brancos podem amar crianças nativas como se fossem suas. Enquanto a Grande Aliança se preparava para ir embora, levando Pequena Raposa de volta para seu povo, cada guerreiro fez uma pausa para reconhecer Marcos com gestos de profundo respeito. Alguns tocaram seus corações, outros ofereceram breves palavras em suas línguas nativas e alguns deixaram pequenos itens pessoais como símbolos de gratidão e lembrança. Mas 50 guerreiros permaneceram para trás, tomando posições ao redor da propriedade de Marcos como uma guarda permanente. O cacique Trovoada de Ferro explicou que eles seriam substituídos mensalmente por diferentes membros tribais, garantindo que Marcos nunca mais enfrentaria perigo sozinho. O homem branco que salvou a neta de Trovoada de Ferro nunca terá falta de proteção, declarou o cacique. Esta é nossa promessa sagrada. Quando a poeira baixou e o silêncio retornou à pradaria do Colorado, Marcos ficou na porta de sua casa transformada, cercado por riquezas que nunca sonhara em possuir e protegido por guerreiros que antes haviam sido seus inimigos. O pacote de remédios em seu pescoço carregava o peso da aceitação e do pertencimento que ele pensava ter perdido para sempre. A notícia do ato de misericórdia de Marcos se espalhou pelos territórios como um incêndio florestal carregado pelo vento da pradaria. A história chegou a comandantes militares, funcionários do governo e editores de jornais em cidades distantes. Mas, mais importante, chegou a outros colonos que começaram a ver os povos nativos não como inimigos sem rosto, mas como famílias capazes de gratidão, honra e amor. Dentro de um ano, o rancho de Marcos se tornou um ponto de encontro não oficial, onde tribos e colonos podiam interagir pacificamente sob sua proteção. O homem que antes havia escolhido o silêncio em vez do contato humano se tornou uma ponte entre mundos que pareciam destinados à guerra eterna. A boneca de madeira que ele havia esculpido para a Pequena Raposa foi transmitida através de sua família por gerações. Um lembrete de que a bondade poderia florescer mesmo nos tempos mais sombrios. E em dezenas de tribos nativas através das grandes planícies, a história do rancheiro silencioso se tornou um ensinamento sagrado, prova de que o grande espírito trabalhava através de corações que escolhiam o amor em vez do medo, a misericórdia em vez da vingança.
Anos depois, quando os historiadores escreveram sobre o fim gradual das guerras indígenas, eles apontariam para tratados e legislação, para a chegada das ferrovias e a pressão da expansão para o oeste. Mas aqueles que viveram aqueles tempos conheciam uma verdade mais profunda, que a paz real havia começado com um rancheiro silencioso que escolheu salvar uma criança moribunda, e o chefe de guerra que honrou essa coragem com proteção em vez de punição. Às vezes, os maiores atos de heroísmo acontecem em perfeito silêncio. Às vezes, a misericórdia fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. E às vezes, quando o mundo parece quebrado além do reparo, é preciso o simples ato de cuidar de uma criança ferida para nos lembrar a todos o que significa ser humano. O pacote de remédios que Marcos recebeu naquele dia permaneceu em sua família por gerações, um lembrete sagrado de que a coragem e a compaixão podem triunfar sobre o ódio e o medo. E em manhãs claras no território do Colorado, viajantes às vezes vislumbravam os descendentes daqueles guerreiros guardiões ainda vigiando o rancho, honrando um juramento feito em gratidão pelo ato de bondade simples de um homem. Você teria arriscado tudo para salvar uma criança ferida de seus supostos inimigos? Compartilhe se você acredita que a misericórdia ainda pode unir as divisões mais profundas. E lembre-se, em um mundo que muitas vezes recompensa a crueldade com o poder, todos nós temos a escolha de ser como Marcos Pedra, provando que a verdadeira força vem de proteger os inocentes, independentemente do custo. Inscreva-se para mais histórias que nos lembram o que significa escolher a compaixão em vez da conveniência. E clique no vídeo na tela para descobrir outra história onde um único ato de coragem mudou o destino de toda uma região, com uma reviravolta tão poderosa que fará você acreditar no poder transformador da bondade inesperada. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o canal, considere deixar um valeu demais.